E aí pessoal, como é que vocês estão? Essa aula a gente vai começar a falar sobre o sistema de memória no computador, começando a ver de uma forma geral como é que é a hierarquia de memória. E nas aulas seguintes a gente vai estar focando em cada nível dessa hierarquia. Nas aulas anteriores a gente estudou de forma mais geral como é que são os componentes de um sistema de computação e a gente viu que o processador ele precisa estar se comunicando com a memória para estar recebendo as instruções, né, para estar lendo as instruções e os dados e assim fazer o seu processamento. Então a gente tinha falado que existe um grande gap de desempenho entre o processador e a memória. A tecnologia dos processadores avançam muito mais rápido do que as tecnologias de memória. E por isso existem algumas outras medidas que os projetistas fizeram para conseguir diminuir essa penalidade ao acesso à memória principal. Então, algumas restrições do design na memória podem ser resumidas em 3 perguntas. Quanto de capacidade a gente vai ter nela, quão rápido ela vai ser e quão caro ela vai ser. E existe uma troca entre capacidade, tempo e custo, onde se você quer uma memória que ela tem um tempo mais rápido, né, tempo de acesso mais rápido, ela vai ter o maior custo por bit. Da mesma forma, se você quer ter uma memória com maior capacidade, ela vai ter menor custo por bit, vai ser mais barata a tecnologia. E se você quer maior capacidade com menor tempo de acesso, você vai ter então um maior custo por bit. Então a gente vai ver essas relações, tá, de capacidade, tempo de acesso e custo e vamos entender como é que elas se relacionam com cada nível da hierarquia. Os programadores eles querem sempre ter uma quantidade ilimitada de memória para que eles consigam estar executando os seus programas, né, sem estar se preocupando, por exemplo, de fazer uma checagem se tem espaço suficiente ou não. Como a gente viu em relação ao tempo de acesso, a tecnologia de memória rápida ela é mais cara, o custo por bit, que a memória mais lenta. E esse motivo de a tecnologia da memória mais rápida ser cara é o que motivou a gente ter a adoção de uma hierarquia de memória e não somente um tipo de memória para ser utilizada pelo processador. Então, por isso, a gente vê, então, nos computadores a gente tem ali o HD, né, o disco rígido, temos o SSD, temos memória principal, entre outros tipos de memória, justamente por causa desse custo caro. E por que essa hierarquia de memória ela funciona? Por causa de dois princípios de localidade que a gente vai estar vendo, que é o princípio de localidade temporal e o princípio de localidade espacial, que garante que as referências de memórias próximas elas sempre vão ser encontradas nas memórias menores, com menor espaço e, consequentemente, mais rápidas. Então vamos ver como é que seria a ideia dos princípios de localidade. A ideia dele é que o programa ele não precisa estar enxergando sempre a memória total quando ele está rodando sua aplicação, né? Quando ele está fazendo alguma operação. Então a gente só precisa manter aquilo que o programa necessita nas memórias mais rápidas, né? Mais perto da CPU. Então existem 2 tipos de localidade que sustentam que essa ideia funcione. Então o primeiro princípio é o de localidade temporal, onde a ideia é que você tem que o item que esteja nessa memória pequena, ele tem a probabilidade de ser acessado novamente em um futuro próximo. Tá? Então a gente consegue ver um exemplo de aplicação que isso funciona muito bem é quando a gente, por exemplo, está operando em alguma matriz. Então se a gente está fazendo um cálculo de alguma matriz, a gente normalmente vai pegar esses elementos da matriz, né, vai guardar ele numa memória pequena e você vai interar nessa matriz. Então, provavelmente, você pode estar computando, fazendo um cálculo onde esse elemento da matriz vai ser utilizado diversas vezes futuramente. Tá? Então, essa seria a ideia da localidade temporal. A localidade espacial ela presume que se você precisa acessar um dado na memória, provavelmente no futuro próximo você vai acessar o dado vizinho a ele também. Então isso significa, né, que ao invés de você retornar somente esse dado que você quer usar na instrução corrente, você também retorna os dados vizinhos a ele de uma vez. Isso assim você facilita que os próximos acessos futuros eles não precisem estar indo na memória total, na memória mais lenta. Tá? Então, um exemplo que a gente pode ver isso é exatamente também aí pensando
em operações com matrizes. Se você tem um vetor, né, que você está fazendo uma operação em cima dele, por exemplo, quer somar todos os elementos desse vetor, então provavelmente você vai estar acessando o elemento seguinte, né, uma posição do vetor nas próximas interações. Então, se você pega todo esse vetor que é pequeno e armazena na sua memória menor, provavelmente você vai estar acessando todos os elementos sem estar precisando olhar na memória de mais lenta. Com esses dois princípios é o que sustentam essa ideia da hierarquia de memória, de você sempre ter memórias menores, mais rápidas, para tentar diminuir esse gap de desempenho entre a CPU e a memória principal. Então, como é que é a ideia geral, né, da hierarquia de memória? Então, a gente tem a hierarquia de memória, como é que a gente tira vantagem da localidade? Então, todo o nosso programa, tudo que a gente instala, ele está armazenado tudo no disco rígido, né? Quando a gente instala o nosso sistema operacional, por exemplo, ele fica lá. No momento que a gente inicia a execução de algum programa, né, o que é feito? Os itens, os dados que estão no disco, eles são copiados para a memória principal, né, que é uma memória menor que o disco, né, que é utilizando aí a tecnologia de DRAM, tá? A gente vai estar vendo nas próximas aulas essa tecnologia melhor. E depois, esses itens que são mais acessados recentemente, que estão na memória principal, né, na DRAM, elas vão para uma outra memória menor, a SRAM, que são as memórias cache anexadas à CPU. Então, dessa forma, a gente consegue ter esse tráfego de informações e o processador, a CPU, vai estar acessando o dado que ele precisa bem mais rápido, com menor desempenho. Então essa aqui seria a pirâmide que forma a hierarquia de memória. Então a gente tem sempre que, no topo da pirâmide, a gente encontra nosso processador, a nossa CPU, tá? E as memórias que são classificadas no topo são as memórias que possuem maior tempo de acesso, né? O tempo de acesso sendo similar ali ao tempo do processador. E, consequentemente, né, como o pico da pirâmide ele é menor, então o tamanho dessa memória ela também vai ser menor. Então, são memórias que são mais rápidas, com menor tamanho e, consequentemente, mais caras, tá? Então, a gente consegue ver, então, aqui, ó, nessa relação de pirâmide, a gente consegue ver que de cima para baixo, né, a gente tem que, no nível da base da pirâmide, o custo por bit é menor e conforme a gente vai indo para o topo da pirâmide, o custo por bit aumenta. Da mesma forma, se a gente considera de cima para baixo, a gente vê que o tempo de acesso à CPU nas memórias do topo da pirâmide é menor, e quando a gente vai descendo o nível dessa pirâmide, o tempo de acesso aumenta. E essa largura da pirâmide, ela representa qual que é o tamanho da memória de cada nível. Então aqui no topo da pirâmide a gente tem aqui as memórias que são internas, tá? Que são na placa, essas inboard. E a gente tem três tipos de memória. A primeira lá no topo são registradores. Registradores, eles são as memórias mais rápidas que vão ter o tempo de acesso bem similar ali ao processador. A segunda memória seria a memória cache, que é da mesma tecnologia dos registradores também, só que eles estão localizados um pouco mais distante no circuito. Algumas são dentro de um core, outras são em outros módulos também do processador. A terceira memória seria a memória principal, que a gente vem falado nas nossas aulas. Depois, a outra classe de memória que a gente tem são as memórias que são fora da placa, né? Fora da placa-mãe. O tipo de memória que a gente tem são os discos magnéticos, né? Os HDs. Depois a gente tem essas mídias ópticas, como CD, DVD, Blu-ray. E os últimos tipos de memórias, que são offline, que aí são em outros computadores. Por exemplo, a gente tem essas fitas magnéticas, que hoje em dia não é muito utilizado, tá? Mas lá no início da internet, da computação, os servidores de mainframes, eles eram baseados aí com essa fita magnética, que possui maior capacidade de armazenamento, menor custo por bit, consequentemente, maior tempo de acesso à CPU. Então aqui a gente tem como é que seriam os níveis de hierarquia da memória. Então o processador ele vai ter acesso a uma memória menor, onde ela vai ter um bloco. A gente chama sempre de bloco ou de linha essas memórias que são cópias, né, da memória original. E a gente pode ter uma unidade de cópia ou várias unidades aí com várias words, né? A gente viu que uma word ele representa uma quantidade de bytes aí na memória principal. Então sempre quando você quer
pegar um dado na memória principal e armazenar na memória menor, né, nas memórias caches, você copia isso por Word ou por bloco. Então aqui a gente tem a ilustração de como que é feito. Essa aqui seria uma memória de nível mais baixo, essa aqui seria a memória de nível mais alto. A gente sempre fala que uma memória de nível superior é aquela memória no topo da pirâmide, tá? É aquelas memórias que estão mais próximas ao processador. Então, se os dados estiverem presentes no nível superior, a gente diz, né, que ocorreu um hit, que ocorreu um acerto. E se ocorreu o acerto, você consegue, então, tá passando esse dado diretamente para o processador. Então, a gente sempre tem uma medida de taxa de hits para estar sabendo aí o quão eficiente essa hierarquia de memória é ou não. E se o dado não estiver na memória de nível superior, vai ocorrer o que a gente chama de miss, ou falha, que significa que o dado não está presente, a gente vai precisar estar acessando, então, a memória de nível mais baixo. E se novamente esse dado não estiver na memória de nível mais baixo, você vai procurando no nível mais baixo ainda. E assim sucessivamente até você encontrar na memória que contém todos os dados. Tá bom? Então a gente sempre vê, né, que quando ocorre um miss, a gente tem umas penalidades. Então a gente tem duas medidas, né, que é o tempo gasto, que seria a penalidade do miss, que seria o quanto que ele levaria para você obter esse dado na memória de nível mais baixo. No momento que você tem o cache miss, né, o miss, você vai estar fazendo uma cópia desse dado na memória de nível mais baixo na memória superior, que seria as memórias cache, tá bom? Além disso, a gente tem a taxa de miss, que representa aí o quanto que teve esse acesso às memórias mais baixas, que é sempre calculada igual a 1 menos a taxa de hit. Então uma coisa importante para se notar é que todo o primeiro acesso a uma memória de nível superior, ela vai ocasionar então um miss, tá? Sempre vai ter um miss, porque quando você starta, por exemplo, o programa, né, os dados que ele precisa não vão estar na memórias de nível superiores. Tá bom? Então, sempre o primeiro acesso ao miss, a partir do segundo acesso tem a probabilidade de você, então, ter os que a gente chama aí de cache hit, né? Dos hits, tá bom? Então, vamos dar uma olhada de uma forma geral quais são as características do sistema de memória. Então, a gente vai estar vendo como é que são a localização, capacidade, unidade de transferência, método de acesso, desempenho, o tipo físico, as características físicas e, por fim, a organização que pode existir nesses sistemas. Sobre localização, a gente já tinha visto lá na nossa ilustração da hierarquia de memória, que possui memórias, né, dentro da placa-mãe, fora da placa-mãe, fora do computador em si. Aqui a gente tem uma outra forma de estar classificando. Então, a primeira tipo de localização são as memórias que são dentro do chip da CPU. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as memórias que são os registradores e as memórias caches. O segundo tipo de memória seria, então, as memórias internas, que são aquelas que são mais próximas à placa-mãe. Como exemplo dessas memórias, a gente tem a memória principal, que seria a memória RAM, e também as memórias VOM, que a gente vai estar vendo como que elas são utilizadas. E por fim, a gente tem as memórias externas, que são aquelas mais distantes da placa-mãe. Então aqui, como memória externa, se enquadra todas aquelas memórias que são classificadas como dispositivo de entrada e saída. Então a gente tem, por exemplo, o disco rígido, temos, por exemplo, os pendrives, temos as mídias ópticas, como, por exemplo, CD, DVD, Blu-ray e assim por diante. A gente vai estar vendo depois cada um desses tipos de memória com mais detalhes nas próximas aulas. A outra característica que a gente tem é em relação à capacidade. Então, normalmente, a gente vê que a memória principal ela é medida em bytes. Então, a gente tem que ela é um conjunto de vários bytes e a gente consegue estar agrupando esses bytes no que a gente chama de word e agrupar uma quantidade de word em que a gente chama de blocos. Então, normalmente é utilizada a medida de bytes, né, que é igual a 8 bits, e ela também pode ser medida em words, normalmente aí variando para o tipo de arquitetura do processador. E o word aqui poderia ser representado, por exemplo, a quantidade de bits para representar uma instrução ou dado. Então, normalmente a arquitetura segue que um word seria 32 bits justamente pela popularidade da arquitetura de 32 bits. Atualmente a gente tem a arquitetura de 64 bits, mas o word ainda continua sendo 32 bits. E a menor unidade endereçável se chama de célula, que precisa obrigatoriamente ser do mesmo tamanho de uma word, de uma palavra. Então, sempre quando a gente vai obter um dado, uma instrução, a gente vai estar acessando uma célula da memória principal, por exemplo. As memórias secundárias e externas, elas utilizam também essa célula para representar uma unidade de dado armazenado nela. A gente vai ver como é que são o nome quando a gente vê cada uma separado.
Outra característica é a unidade de transferência. Tá? Normalmente as memórias internas é definida pelo tamanho do barramento, e o tamanho do barramento ela é definida pela arquitetura do computador, né? Se é 32 bits ou 64 bits. Algumas arquiteturas permitem você usar múltiplos de 32 ou de 64 bits, podendo trafegar mais de uma unidade de dado, né? Mais de uma unidade de transferência por vez, e não precisa ser igual a uma Word ou nem uma célula. Então, atualmente, com processadores multicore, você tem aí algumas estratégias para você estar tendo um pequeno buffer para estar armazenando aí um monte de dados que são buscados por vez. E sobre a memória externa, normalmente a gente tem a transferência com essa ideia de blocos. Então, blocos é um conjunto de células ou words, e a gente sempre transfere por blocos, justamente porque ela é uma memória mais lenta. Então, você buscar cada unidade por vez ia demorar bastante tempo. Outra característica seria os métodos de acesso. A gente tem então um método de acesso sequencial, onde as unidades da memória, as células de memória seriam lidas em ordem, e o tempo de acesso depende da localidade do último acesso. Então, por exemplo, né, se a gente está olhando o primeiro elemento e o processador ele quer um dado que ele seria o último elemento, né, você ia ter que passar posição por posição até chegar nesse elemento e enviar lá para o processador. Então, aqui um tipo de exemplo seria então de fita, né, onde você tem que justamente andar cada uma até você acessar o último dado. A gente pode ter um exemplo mais prático, que seria, por exemplo, com fita cassete, né? Se você fosse ver um filme numa fita cassete, se você tivesse visto esse filme e quisesse ver novamente, você primeiro teria que rebobinar toda essa fita para você conseguir daí ver o filme novamente. O outro método de acesso que a gente tem é o método direto, onde cada bloco ele vai possuir um endereço, e se você quiser acessar esse bloco, basta você saltar para esse endereço. E claro que como que esse bloco ele possui uma sequência de words, para estar acessando cada uma da word, aí segue aí o método de acesso sequencial. Você acessa cada word sequencialmente. Então o tempo de acesso depende da localidade do último acesso. Então um exemplo de como funciona, de quem funciona como isso é, por exemplo, um disco rígido. Outro método de acesso seria o aleatório, né, o random, onde os endereços fornecem uma localização exata, mas o tempo de acesso não depende da localidade do último acesso. Então as memórias RAM elas têm esse acesso aleatório. Basta ter um endereço que você consegue estar acessando exatamente qual é a posição que você quer. E o último método de acesso seria o associativo, onde a localização do dado é por comparação de conteúdo. Então o tempo de acesso não depende da localidade do último acesso, e exemplos de memória que funcionam assim são as memórias cache, que a gente vai ver com maiores detalhes. Outra característica importante que a gente tem sobre o sistema de memória é o desempenho. A gente tem então algumas medidas que a gente utiliza. A primeira medida seria o tempo de acesso, que é o tempo transcorrido entre a apresentação do endereço e a obtenção do dado. Então, quanto maior a probabilidade de a gente ter a taxa de hit, né, a taxa de acerto nas memórias mais rápida, menor será o tempo de acesso. E sempre que ocorre, então, as taxas de miss, né, de erro, você vai ter, então, um tempo de acesso maior, porque você vai precisar acessar as memórias de níveis mais baixos. Outra medida que a gente tem é o ciclo de memória, onde a memória pode precisar ter um tempo de recuperação entre acessos. Então, uma memória, por exemplo, principal, ela tem a sua própria frequência de como ela faz os seus acessos aos dados. Então, em algumas situações, essa frequência ela fica desincronizada com a CPU. Então, ela precisa fazer ali umas etapas de recuperação. Então, a gente tem que o ciclo de memória seria igual ao acesso que você tem a ela, mais esse tempo aí de recuperação para ela conseguir funcionar corretamente. E a última medida que a gente tem seria a taxa de transferência, que é a taxa de movimentação de dados. Seria quantos dados a gente consegue ler da memória por vez, né? Quantas words ou qual é o tamanho do bloco que a gente consegue transferir por vez. Outra característica seriam os tipos físicos, que são exatamente quais são os elementos físicos utilizados para construir uma memória. A gente tem memórias feitas com material semicondutor, que são, no caso, as memórias RAM. Temos memórias feitas com material magnético, que é o caso de disco rígido. E tem material óptico também, que são os DVDs, CDs, Blu-rays. Sobre as características físicas, são o que é possível fazer nessas memórias. Então a gente tem a questão da volatilidade, que é, por exemplo, a capacidade de armazenar
um dado mesmo não tendo corrente elétrica passando por ela. Então as memórias principais, elas são memórias voláteis, porque se no momento que a gente desliga o computador, os dados armazenados nela são perdidos, e a gente só consegue estar armazenando o dado nela se ela tiver alguma corrente elétrica passando por ela. Outro tipo de característica seria a memória apagável. Então tem algumas memórias que elas não permitem a gente apagar o dado armazenado nela. Por exemplo, os CD-ROM, né? O CD-ROM, no momento que a gente grava alguma coisa nesse CD-ROM, a gente não consegue estar mais apagando esse dado. Outra questão também é o consumo de energia. Então, cada tipo de tecnologia, né, relacionada ao material utilizado para construir a memória, ela vai ter um consumo de energia maior ou menor. Então a gente tem aí, por exemplo, né, hoje em dia que um disco rígido ele tem um consumo de energia maior que um SSD. E hoje em dia a gente vê as pessoas utilizando mais SSD justamente por essa baixo consumo energético, dado que o disco rígido ele é meio que uma memória mais mecânica e os SSDs são mais eletrônicas. Então aqui são exemplos de características físicas. E por fim a gente tem a característica de organização, que é como são organizados os bits de cada word, né, de cada célula de memória. Então, a gente tem várias formas de estar organizando isso que nem sempre são óbvias. E um exemplo que é utilizado principalmente para tentar diminuir a penalidade das memórias principais são as memórias intercaladas, onde cada célula da memória elas são organizadas em bancos de memórias e você tem acesso independente a cada um desses bancos de memórias e você intercala como que é feita a escrita dos dados na memória desse tipo, que tem um banco de memória. Então os dados eles são intercalados para ser escrito parte em um banco, parte em outro banco, para que você consiga recuperar os dados armazenados de forma simultânea, paralela. Então, para resumir, a gente tem aqui uma lista hierárquica, onde as memórias mais rápidas são os registradores, depois vem aí as memórias cache, que são organizadas em hierarquias, né? A gente tem 3 níveis normalmente aí de cache, que a gente chama de L1, L2, L3, né? Então, depois na hierarquia a gente tem a memória principal, que ela pode funcionar como se fosse um cache do disco rígido, né? O cache de HD. Temos aí os SSDs, que têm se popularizado aí nos últimos anos. Depois temos os HDs, que são os discos rígidos. Depois vem as memórias óticas, que são o CD, DVD e Blu-ray. E por fim a gente tem as fitas magnéticas, que não são muito utilizadas hoje em dia. Um exemplo aí de fita magnética é o caso aí de fita cassete, por exemplo. Então, algumas considerações finais é que as memórias rápidas são sempre menores, né? São sempre pequenas, e memórias grandes são sempre lentas, como a gente pode ver no caso das memórias caches e dos discos rígidos. Então nós realmente queremos memórias rápidas e grandes, e a cache dá essa ilusão. Ela dá a ilusão que a gente tem praticamente a visão de toda a memória principal com uma velocidade próxima ali do processador. No princípio de localidade, os programas usam uma pequena parte do espaço de memória com frequência. Então sempre tem essa chance aí de um programa estar utilizando uma parte da memória por bastante tempo. Nossa hierarquia de memória, a gente tem ali que primeiro, né, a cache L1, depois L2, assim sucessivamente até chegar ali no disco. E por fim, o design do sistema de memória é crítico para multiprocessadores. Então, como multiprocessadores possuem vários cores, normalmente esses cores também precisam compartilhar dados. E aí a gente tem problemas, por exemplo, se um core atualiza um dado na memória cache dele, ele precisa propagar essa atualização para as outras memórias caches dos outros cores. Então, é um pouco mais complicado nessa situação. Na próxima aula, então, pessoal, a gente vai começar a ver com mais detalhes como que seria a construção e o design de memórias cache. Então, vamos finalizar nossa aula por aqui e até mais, pessoal.